Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Estamos felizes. De manhã falamos, estamos contentes por estarmos retornando depois de um domingo passando em branco aqui na igreja, mas certamente os irmãos fizeram o seu devocional, falaram com Deus, oraram. Este ano, mais uma vez, nós não tivemos trabalho aqui na igreja, porque fazíamos o retiro de carnaval, e depois passamos a não fazer mais, porque se tornou muito caro, complicado para se viajar nessa época, e nosso retiro passou a ser retiro de famílias, como era no carnaval, e está marcado aí para agosto. Ano que vem nós estamos pensando já em alguma coisa para o carnaval. Não pretendemos estar com a igreja fechada no domingo, pelo menos na manhã, mas também não queremos fazer algo que já fazemos, talvez alguma coisa na área de evangelismo. Mas hoje de manhã também falamos sobre o Descende, fomos para encontrar lá com o povo de Deus de vários lugares desse mundo, dessa terra, e foi algo tremendo. Foi gravado aqui o que foi dito, foi gravado também uma palavra à igreja sobre o nosso foco, sobre a missão, a visão e aquilo que o Descende quis passar. Descende, que quer dizer o envio, e nós estamos assim motivados a sermos enviados, um a um. Eu estou com meu coração alegre de perceber quantas pessoas estão se engajando e entendendo esse momento. Momento onde nós não devemos ter um departamento apenas cuidando de evangelismo na igreja, mas cada um de nós deve fazer isso. E esse ano, nosso projeto é que cada um de nós seja um evangelista, seja um divulgador. Você não precisa saber pregar, mas falar, convidar, usar a sua influência com algumas pessoas para trazê-las para Jesus. Dentro disto, Deus nos deu uma palavra cujo título é Focando no Essencial. E o propósito que Deus colocou em meu coração é que nós, ao final desta palavra, possamos compreender o risco que podemos estar correndo e o que podemos estar, sem perceber, desperdiçando. O que a gente pode estar abrindo mão sem perceber e depois, com tristeza, diremos: puxa vida, o que eu perdi? Eu quero ler em Hebreus capítulo 12, inicialmente. Nós vamos ler um grande texto hoje, depois ao final eu vou fazer uma outra leitura em outro livro, mas Hebreus 12, os 3 primeiros versículos, e eles dizem assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém? Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai.
Fala conosco. Queremos ouvir somente a Tua voz, mais nada. Por isso, Senhor, nós bloqueamos agora pelo Teu Espírito Santo toda a ação do maligno que tentar nos desviar, que tentar nos distrair. Nós repreendemos, anulamos, rejeitamos e declaramos que nós estamos atentos agora, Senhor, ao que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, basicamente o que nós vamos falar aqui é algo que todo o povo de Deus conhece. Basicamente o que nós vamos falar aqui nesta noite, nós já estamos cansados de ouvir. Eu mesmo já preguei algumas vezes sobre isto, com títulos diferentes. Sempre a gente fala de alguma coisa que nós vamos falar aqui. Você corre perigo, cuidado. Preguei recentemente sobre os amalequitas, que são aqueles inimigos que gostam de vir por trás, aqueles inimigos que pegam os retardatários, aqueles que ficaram, aqueles que atrasaram o passo. Já pregamos sobre tanta coisa que nós vamos contar aqui. Mas por que nós estamos dizendo? É porque nós estamos correndo perigo realmente, e o perigo desta vez é que nós estamos com uma quantidade muito grande de coisas que nos distraem. Cada dia nós temos atrações diferentes, coisas que surgem mediante essas tecnologias que surgem, e cada dia nós estamos mais ocupados. Vocês já perceberam isso? Cada dia nós temos menos tempo, mas cada dia também nos é oferecido algo que possa agradar a nós mesmos, algo que possa massagear o nosso ego. Cada dia nós encontramos mais e mais pessoas interessadas, egoisticamente falando, interessadas em se agradar ou ser agradadas. E isso não é nenhum pecado a pessoa querer ser agradada, não há nenhum problema a pessoa querer ser agradada. Mas nós não podemos perder o foco. Hoje de manhã nós falamos aqui rapidamente, o que estamos fazendo aqui. Nós só estamos aqui na terra por uma razão, não temos duas, só tem uma razão, é para pregar o Evangelho, é para povoar o reino de Deus, é para aumentar o contingente de pessoas que querem aceitar a Jesus e precisam aceitar a Jesus. Na versão que nós lemos aqui hoje, em Mateus, nós falamos sobre Jesus orientando de por todo o mundo, e façam de tudo para que as pessoas aceitem a Jesus e sejam batizados, para que todos aceitem. Então esse negócio de, porque Jesus disse que muitos serão chamados, poucos escolhidos, é porque é pela sua presciência. Ele já sabe. Mas isso não significa dizer que nós temos que cruzar os braços e dizer assim, não, vamos ficar com poucos. Nós queremos muito mais. Eu já pedi perdão a Deus, quer dizer, eu não pedi perdão a Deus porque eu não fiz consciente de que eu estava errando e pecando, mas eu tinha um sentimento de que eu não gostaria que nós tivéssemos aqui uma igreja. Eu falei, Senhor, uma igreja muito grande não dá para pastorear. Para pastorear não dá. Dá para você abrir, ter um monte de coisa, mas pastorear, um a um, ovelha por ovelha, não dá. Mas e se tiver não sei quantos pastores? Mesmo assim fica difícil, fica muito difícil. E eu começava, o tempo todo desde que nós começamos o trabalho na Shalom, eu falava sobre isso, até que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse assim, é você quem decide ou sou eu? Porque se eu te chamar e colocar na sua mão coisas grandiosas, eu vou provê-lo. Eu vou fazer com que você tenha condições. Se você não tiver espaço, eu vou dar o espaço. Se você não tiver ajudadores, eu vou mandar ajudadores. Então, a partir daquele dia, eu comecei a dizer, Senhor, eu não estou visando uma igreja de 5 mil, de 3 mil, de 200 mil. Eu já não sei mais nada. Eu quero pastorear as ovelhas que o Senhor me mandar. Por quê? Porque nós não podemos limitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós recebamos algo que Ele tem preparado para nós, e Ele está anunciando já há muito tempo, e é algo que nós não podemos, não devemos desprezar. Daqui a pouco nós vamos mostrar, vamos falar sobre isso. É coisa tremenda. Qual é o meu papel como servo de Deus? Se eu sou servo, eu sou súdito do reino.
nada me pertence. Eu não devo agir como se eu pudesse decidir sozinho. A primeira coisa que nós temos que treinar, pastor, isso eu já sei, passa para frente porque isso eu já sei. Você já sabe, eu já sei, mas nós precisamos treinar. É como se nós tivéssemos, Miles Monroe, uma vez citou num dos seus vídeos, ele disse, vocês não sabem que vocês são brasileiros, mas eu vivi num país com esse regime de rei, de reino, e eu sei o que é. É você estar, e alguns livros que nós temos indicado aqui citam sobre isso, é como se você acordasse de manhã e disse assim, meu rei, não é baiano, mas meu rei, eu posso plantar uma árvore, eu posso cortar essa árvore, eu posso fazer isso, porque nada nos pertence. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é isto, porque se nós entendermos isso, nós vamos nos desapegar daquilo que erroneamente, indevidamente, equivocadamente, nós estamos nos apegando. Quando nós nos apegamos a coisas erradas, nós desapegamos das coisas certas. Quando eu me agarro, imagine agarrar com duas mãos apenas, né? Não só agarrar no sentido de coração, mas agarrar. Quando eu me agarro a esta Bíblia e eu preciso de duas mãos para segurar essa Bíblia, me faltam mãos para segurar essa caneca. Quantos estão entendendo isso? E muitas vezes nós estamos nos agarrando em coisas que nos impedem, nos atrapalham, embora pareça o contrário. Segunda coisa, qual é o meu papel como membro do corpo de Cristo? Igreja. Mas eu prefiro chamar de corpo de Cristo. Eu devo esperar mais para mim ou devem esperar mais de mim? Você já se fez essa pergunta? Em vez de você esperar para você, você perguntar o que esperam de mim? Eu queria que você agora pensasse por 15 segundos. O que esperam de mim? Vocês já pensaram? Já pensou? Você já perguntou a alguém? O que vocês esperam de mim? Será que eu não estou equivocado nesse ponto, dizendo, não, mas eu estou esperando algo para mim e não está acontecendo, não estou conseguindo, e eu estou tão agarrado naquilo e estou esquecendo de que eu só estou aqui, porque Deus me colocou para completar o corpo e fazer a obra? Eu estou consciente de que terei que driblar barreiras que surgirão para me tirar do foco? 24 horas. Barreiras para me tirar do foco. As mais estranhas possíveis. As mais simples. E eu quero que os irmãos hoje se apeguem aos detalhes. Porque eu disse que o inimigo é o rei dos detalhes. Uma coisa muito grande e muito absurda, você não precisa tomar conta, porque é muito grande. Eu tive um diretor num banco que eu trabalhei, e ele disse assim, você precisa tomar conta dos miúdos, dos tostões, porque os milhões não desaparecem. Mas se você começar a perder tostões, pequenas coisas, aí você pode estar em apuros. O que você diz desse versículo? Em Atos 9,16 diz assim, porque eu lhe mostrarei, Jesus falando sobre Paulo, e falando a Ananias, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Você conhece esse versículo? Quantos conhecem esse versículo? Levante a sua mão. Quantos conhecem esse versículo? Quantos nunca ouviram esse versículo ou não se lembravam dele? Levante a sua mão. Quantos nenhuma coisa nem outra? Levante a sua mão. Porque teve gente que não levantou nem na primeira nem na segunda pergunta. Então na terceira, tanto faz, tanto fez, levante a sua mão para completar o quadro aqui da igreja. Essa situação, esse momento aqui, ele estava falando sobre Saulo, que é o mesmo Paulo, que perseguia os cristãos,
E quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego ali, e depois Deus fala com ele para ir para a casa de Ananias, e vai lá, e Ananias fala, vai lá buscar o Saulo, porque eu quero mostrar a ele quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Irmãos, isso muda muita coisa. Porque se há uma coisa que muita gente encasqueta, que eu não estou aqui para sofrer nada, mas é o inverso, nós estamos aqui para sofrer tudo. E embora estejamos aqui para isso, a Bíblia nos garante que nada nos separará do amor de Deus, que há em Cristo Jesus. Terceira coisa, qual é o entendimento que você tem deste versículo? Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Filipenses 3:7. Paulo perdeu coisas por causa do valor maior de conhecer a Cristo. Irmãos, será que nós temos treinado isso na nossa vida? E você há de perguntar assim, pastor, o senhor está bem nesse quesito? Não. E todos os dias eu me esmurro. Tem hora que eu me pego dizendo assim, puxa vida, eu estou desanimado, e a igreja não pode fazer, sim, porque aqui não tem um ET, aqui não tem um anjo, aqui tem um homem. Mas eu tenho que ter mais do que vocês ainda, porque vocês esperam do pastor, esperam do líder, eu tenho que ter, Senhor, eu preciso estar com foco, porque se eu não tiver com foco, por isso há pessoas que entram em depressão, que estão liderando alguma coisa, há pessoas que desanimam, há pessoas que chutam balde, há pessoas que simplesmente relaxam, e essas coisas passam pela nossa cabeça, passa pela sua ou não passa? Amém ou não amém? Amém. Fala bem alto para sair na gravação. Amém. Passa pela minha, passa pela sua. E será que nós temos treinado isso para trocar? Não, o apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem sujeito a todas as fraquezas e coisas como nós. Ele diz que perdeu coisas por causa do valor maior. O valor maior foi conhecer a Cristo e ganhar Cristo. Ele tinha um alvo. Foi esse que disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e ir avançando. O verbo avançar aqui, ele tem o sentido de dizer assim, não me conformando com o que eu já tenho, eu quero mais. Porque às vezes nós atingimos um padrão de santidade, um padrão de conhecimento com Jesus, e nós paramos, mas ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós temos um alvo. E o inimigo já sabe disso. Essa é a péssima notícia que eu tenho para te dar. O inimigo sabe de tudo isso. O inimigo sabe o que Deus tem para você. O inimigo sabe o que você tem buscado. Mas ele não é idiota de chegar e dizer assim, isso é furada, larga isso, Isaías, larga isso, irmão, irmã fulana, isso é uma furada, isso é mentira, porque se ele falar isso, a chance dele é zero. Quarto, se você tem um alvo, o foco deve estar nele. Eu queria perguntar, se você tem um alvo, você não precisa me responder. Mas se o seu alvo está diferente do que nós vamos falar aqui, você está fora do alvo. E a Bíblia diz que estar fora do alvo, errar o alvo é pecar. E o alvo, número 1, principal, e depois ele tem desdobramentos, qual é? É a salvação. Irmãos,
a Bíblia tem textos e contextos. Ela tem passagens que se encaixam, por isso ela é a Bíblia. Aqui tem uma história, desde Gênesis até Apocalipse, que foi montada para falar. O final de tudo é este, que eu vou daqui a pouco mostrar a vocês, e o final de tudo, então, é Jesus conosco, morando em vida eterna, na eternidade. E tudo isso, desde o primeiro versículo de Gênesis, até o último versículo de Apocalipse, está todo montado para isso. As histórias que aconteceram foram necessárias para apresentar isto. Deus criou um lugar maravilhoso, e um dia Ele olhou, já falei isso aqui, e não me canso de lembrar disso, quão importantes nós somos para Deus, pregamos isso recentemente, como nós somos. Eu queria que você soubesse como você é importante para Deus, e o diabo sabe disso, e por isso ele quer tirar da sua vida esse pensamento de ser importante para Deus. Por isso que as pessoas se drogam, jogam-se por aí, se prostituem, e o diabo monta neles e faz deles gato e sapato, porque eles não têm um entendimento de quantos eles são importantes para Deus. E Deus um dia olha e diz assim: isso aqui é maravilhoso, mas está faltando pessoas para estar aqui comigo. Olha que Deus não precisa de nada para supri-lo. Não, a falta não no sentido de se eu sou incompleto, não é isto. Mas Ele disse assim: eu preparei um lugar maravilhoso, porque eu amo estar na presença das pessoas, e eu amo que as pessoas entendam isso. Por isso, irmãos, é tremendamente importante quando nós estamos cantando, quando nós estamos aqui adorando a Deus, nós entendamos como Deus gosta de estar no nosso meio. A Bíblia diz: Ele habita no meio dos louvores. Nós nunca podemos esquecer disso. Pastor, o senhor está agora, tudo bem, estou esperando chegar o momento da pregação, porque isso aí eu já estou cansado de saber, eu sei desde criancinha. Se sabe, por que não faz? E vamos começar a ver aqui agora. O alvo é a salvação. E qual é o desdobramento disso? Primeiro é a renúncia. O apóstolo Paulo apresenta ali a renúncia. As coisas que para mim era ganho, eu reportei como esterco. Aqui está como perdas, mas o original quer dizer como esterco. Prestou atenção nisso? Refúgio. Aquilo que para mim eu achava que era ganho, agora é esterco. Porque eu agora conheci, eu agora entendi, eu agora achei. Eu conheci a Cristo, eu ganhei a Cristo. Esse era o alvo, ele tinha um alvo. Para você alcançar isto, você não vai alcançar sem renúncia. Não há hipótese. Renúncia de quê? De tudo que seja contrário a isso. Nós vamos, daqui a pouco, esmiuçar um pouquinho. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de renunciar a alguma coisa, você começa a orar. Porque esse é um dos problemas que vai fazer você perder o foco. A segunda coisa é a maturidade. Será que estou preparado para merecer que Deus me confie coisas do seu reino? Como é que eu estou tratando os talentos que Deus me confiou? E aqui eu não falo eu tenho um talento de tocar, talento de cantar, são os talentos sobre a parábola dos 10 talentos, sobre as moedas, sobre o investimento. Como eu estou tratando aquilo que Deus me confia? Ou será que eu mereço essa confiança para Deus me depositar em mim alguma coisa? Será que eu mereço? A falta de maturidade nos faz jogar pelos ralos tudo isso. A falta de maturidade nos faz jogar pelo ralo ou pelos ralos tudo isso, o que? A confiança que Deus tem ou queria ter em nós. Terceira coisa do desdobramento é a capacidade de discernir espíritos. Irmãos,
Muitas vezes nós começamos a estudar 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, e nós ficamos encantados com o falar em línguas. Ficamos encantados com o dom de profecia. Ficamos encantados com o dom de operar milagres e maravilhas. Ficamos encantados com o dom da fé para curar, do sobrenatural, da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria. Nós ficamos encantados com isso. E às vezes, no afã de desenvolver esses processos, nós somos pegos por uma coisa que para mim é uma das mais importantes nesse aspecto, sobre os dons, que é o discernimento de espíritos. Note que é espíritos e não espírito. Discernir espíritos, espírito do homem, ou é o espírito maligno, ou é o espírito de Deus. Você precisa discernir, porque quando você aprende a discernir, aprende a entender, você aprende a discernir também as prioridades, as coisas que Deus coloca na sua vida e que você deve estar exercendo, executando dentro da igreja, no corpo de Cristo. O inimigo sempre fará de tudo para não sermos usados por Deus. E você poderá estar dizendo, conta outra, essa eu já sei. E você já sabe por que está caindo nessa esparrela toda hora. Nós sempre caímos. Eu estou me incluindo, irmão, nós sempre caímos. Se nós não tivermos com foco, nós caímos. Para não sermos usados por Deus para quê? Para não ganharmos vidas. Porque tudo está aqui. Se Ele quer povoar o céu, Ele está falando de vidas, Ele não está falando de animais, Ele não está falando de casas, Ele está falando de vidas. Eu estou falando coisas óbvias, né, irmãos? Porque elas são tão óbvias. Eu tive um pastor que falou para mim, o diabo faz tudo igual sempre, e mesmo assim, fazendo tudo igual sempre, repetindo, ele não engana a gente. A gente é muito bobinho. Tem uma irmã que eu brinco muito, faço umas pegadinhas aqui, a irmã disse, você sempre me pega, né, pastor? E eu sempre caindo. Aí eu falei, pois é, você tem que estar mais atento. Porque algumas dessas eu estou repetindo, e você não sacou ainda. É uma brincadeira apenas, uma pessoa agradável, eu gosto de brincar, os irmãos conhecem isso, mas o inimigo, ele sempre apronta, sabe por quê? Porque ele não tem criatividade, ele não é como o Espírito Santo, ele é repetitivo, e mesmo sendo repetitivo, nós deixamos ele nos pegar, por quê? Por falta de foco. Além disso, ele fará de tudo para que sejamos aliados dele, o inimigo. Para quê? Além de não ganhar, ele quer que a gente desvie vidas. Ele quer que a gente tire pessoas da presença de Deus. Quando eu tinha 36 anos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha uma resistência, eu não entendia. E um dia alguém falou mais ou menos isso aqui para mim. E eu rebatia, não, mas não é bem assim, porque tal. Como aqueles discípulos falaram para Jesus, não, mas conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos. E eu disse, não, mas eu nasci no lar cristão, eu nunca tive problemas, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, nunca prostituí, nunca matei, nunca roubei. E o que é isso? Aí ele olhou para mim e disse assim, quantas vidas você já trouxe para Jesus? E eu não queria saber esse ano, ele disse, eu queria saber nesses 30 e tantos anos de vida que você tem, quantas você trouxe? Aí eu lembrei de uma, da Vera, mas não trouxe. A Vera era minha namorada, foi para a igreja para me namorar, e para me vigiar, porque tinha umas meninas lá que queriam me namorar. Isso é o que ela conta. Eu era durão, não dava confiança não. Aí eu lembrei da Vera. Mas depois eu lembrei que nem isso foi, porque quando o pastor perguntou a Vera,
se ela queria ser batizada, se ela estava consciente de que ela, se eu terminasse o namoro com ela, disse assim, se ele terminar não tem problema, que agora eu já aceitei Jesus. Então nem ela não ganhei. Ela veio para namorar ali, ela aceitou Jesus, e aquilo pesou no meu coração. E a minha pergunta para você é essa: quantas pessoas você já ganhou para Jesus em toda a sua vida? Pastor, eu não ganhei, porque quem ganha é o Espírito Santo. Ok. A quantas você falou de Jesus? Os anjos queriam fazer isso, irmão. Não tem ninguém para fazer. Olha para mim. Não tem ninguém. Não há ninguém. O Senhor quer povoar o céu para vivermos num dia maravilhoso. Está na Bíblia, qualquer Bíblia. Está lá, não pode mudar isso. Então, para isso, nós temos que manter o foco nas coisas essenciais. E o que é essencial? Essencial é tudo aquilo que é diferente do não essencial. Vamos lá. Nós fomos no Descende. Irmãos, quando nós chegamos, tinha tudo para nós não irmos. A fila era enorme de carros. Não dava mais para parar dentro do estacionamento. Tivemos que parar longe. Não achávamos lugar. E vai começar, e a gente está ali, e estaciona daqui, estaciona dali. Aí depois tem isso, não pode levar, presta atenção, não pode levar bolsa, não pode levar isso, não pode levar aquilo, só aqueles sacos plásticos para todo, porque o americano tem medo de tudo realmente, né? E está certo, passou lá por umas... E ali eles não tinham aquela estrutura que tem em outros lugares, então eles precisam... hoje você entra em outros lugares, como a Disney e tudo, eles têm tudo, um aparato, mas ali não tinha tanto, então tinha que abrir todas as bolsas, e eles perguntavam, o que é que tem aqui dentro? Você imagina 70 mil pessoas entrando no estádio, tendo que passar por essa triagem. Irmãos, é desanimador. Mas por que nós estávamos ali? Porque nós estávamos indo para um encontro. Então, se deixa a bolsa ou se não deixa a bolsa, em dado momento, a pastora e a irmã Fátima achavam, não, essa aqui não deve ter problema, que eles estavam imaginando que era uma bolsa grande, vamos levar, então não pode. E era uma bolsa que custava algum dinheiro, ela disse, não tem problema, eu vou deixar essa bolsa aqui, mas eu não deixo de entrar aqui, até que autorizaram a entrar com a bolsa. O que o apóstolo Paulo disse é que eu abri mão, eu aceito abrir mão das coisas que não são essenciais para focar naquilo que pode me trazer esperança. Nós fomos a um parque lá, fomos a mais de um, eu fui em 2 só, mas a turma foi mais, foi dar um passeio, e fomos a um parque. Irmãos, que dificuldade. Porque tem que andar com um monte de coisa. E tem que levar, porque se você for comer lá dentro é uma fortuna. Então, uma mochila nas costas. E nós estamos andando com mochila nas costas, para lá e para cá. E agora, vamos entrar no brinquedo. Mochila não pode. Deixa a mochila, larga no chão. Alguém fica aqui, segura. E o óculos, tira o óculos. Se eu entrei no lugar, boné, tira o boné. O cara mandou tirar o boné. Se eu estou dentro da igreja, eu falo, vocês vão plantar fava, vão embora assim, eu não me aceita de boné aqui. Amém ou não amém? Amém ou não? Mas o que eu estava fazendo lá? Eu queria ir naquele brinquedo. Não pode ir de óculos, tira o óculos, mas não vou enxergar, tira o óculos. Tira o boné, tira a mochila. Aí eu entro com um negócio lá no barco, não bota aqui não. Aí o cara diz, num barco lá, vai tomar um banho ali. Todo mundo foi para tomar um banho. E enfia o pé ali, o cara está aqui. Quando vê a água, todo mundo... Irmão, que programa de índio. Não é? Mas eu queria. Mas se você entra aqui para ser membro dessa igreja ou de outra qualquer, e disseram que aqui você vai levar um banho, você vai estar aqui sentado, vai entrar uma coisa, jogar uma água em você. Estou fora, essa igreja eu não fico. Por quê? Porque você está focando nas coisas que não são essenciais. Amém. Ô, irmão,
o irmão não pode trazer um pratinho de comida aqui para dentro. Por que não pode? É pecado? Está na Bíblia? Irmão, não sei se é pecado ou se não é pecado, nós determinamos que não pode, deliberamos que não pode trazer um pratinho de comida para aqui. Mas na Disney, entramos. Quando eu entrei lá comendo um cachorro quente, assim, não. Bom, ou eu como o cachorro quente do lado de fora, ou eu não entro. Porque não vai ter condição. Ok. Estamos embarcando no voo. E eu quero entrar nesse voo. Estou doido para entrar no voo. Porque eu quero lá, quero botar minha mala. E eu venho assim, lépido e faceiro, com a minha água bebendo. Tipo, ok, água não. O que tem água? Água não. Aí, jogou no lixo. Volta, meu irmão, disse, também não vou voar. Isso é um problema seu. Isso é um problema seu que você não vai voar. Perde a sua passagem, outro vai no seu lugar. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por quê, amados? Nós estamos começando a aprender a focar nas ribeiras, nas coisas superficiais, no olhar que uma pessoa deu, uma palavrinha que o irmão deu, mas e a palavra que Deus mandou do altar? Essa é importante. Irmãos, eu não estou, com o que eu vou falar aqui agora, eu não estou fazendo apologia a nenhuma igreja, e nem sou contra e nem ser a favor, muito antes, pelo contrário. Eu vou dar o nome da igreja, está gravado aqui. Eu fui visitar umas 2 ou 3 vezes o templo da Igreja Universal, lá na suburbana. Fui lá para ver como é que era, eu queria orar, me disseram que tinha um pastor lá que orava, e eu fui lá. E nas 2, 3 vezes que eu fui lá para orar, eu observei uma coisa. Você senta do lado da pessoa, a pessoa não está incomodada se você está de sapato ou sem sapato, com blusa ou sem blusa, com chapéu ou sem chapéu. Ela fita os olhos lá, ela abre a boca, ela canta e ela ora. Eu disse assim, eu gostaria que a minha igreja tivesse assim um dia. Mas nós somos filhos, tossiu o que pega em mim, o lápis está machucando, a caneta está no seu, e a massagem acabou, porque nós focamos no que não é essencial. Nós temos que focar no que é essencial, e o essencial é a salvação, e o diabo sabe disso, e tem te tirado da presença de Deus por migalhas, por pratos de lentilhas. Essa é a verdade. Você tem trocado a ação de Deus na sua vida. Quem sabe, aos 44 do segundo tempo, Deus vai dar uma palavra e você vai ser curado aí. E você saiu porque ouviu uma bobagem, alguma coisa, o ventilador não ventilou, o ar não armou, a cadeira não cadeirou. Tem alguma coisa que aconteceu que você levantou irritado e foi embora. Você não perseverou. Uma bobagem te tirou, e o diabo está lá do lado de fora te esperando. Valeu, gostei de você, parceiro. Isso aí, meu irmão, não leva desaforo para casa não. E aí você repete, não leva mesmo não. E aí o anjo diz do outro lado, e também não leva nem a salvação. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é mais velho do que andar para frente. Isso é mais velho do que andar para frente, irmãos. O inimigo tem percebido. Por que ele tem percebido? Porque nós falamos. A segunda coisa que nós temos que fazer é fechar nossa boca para não deixar o diabo saber onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe. E a gente já começa em casa. E eu vou na igreja hoje, meu Deus, eu vou, mas misericórdia, se eu chegar lá e tiver aquele som alto, eu não vou. Ele veio, quando chegou aqui, o som está alto. Acabou, fechou o tempo. Ele vai ficar aqui, não vai enxergar nada, não vai ouvir nada, e ainda vai tentar levar uns 3 lá para fora. Você não está achando que esse som está muito alto, não? Então assim, eu ouvi dizer que a pessoa fica surda, hein? Então vamos lá para fora? Vamos. E leva. Você sai de casa ou vem pelo caminho, ir lá para... meu Deus do céu, encontrar aquela pessoa chata. Misericórdia, não. Quando ela vier... Mas você já vem nesse ponto.
Nós fomos dar um dos passeios lá, embora seja inverno lá na Flórida não faz muito frio, mas teve uma semana que fez frio. A semana que eu cheguei já não fez mais frio, fez 28, 29 graus. Mas a meteorologia disse que no dia tal, num dia lá que nós íamos dar um passeio, ia estar um frio. Irmão, sabe que coisa desagradável você ir num passeio e levar blusa e não tiver. O que você faz com a blusa? Amarra na cintura, amarra no cangote. Aí começa a sentir calor, aí tem aquilo que eu falei, tem a mochila e não sei o quê. Aí daqui a pouco você está andando aqui todo pendurado, igual um negócio lá. É aquilo que eu expliquei. Mas eu não quis saber, eu vou levar esse trem dessa blusa. Levei a blusa para passear, porque eu não usei. Não fez frio, fez calor e a blusa passeou comigo o tempo todo. Ficou me importunando. Será que se fosse no corpo de Cristo eu não sairia para levar a blusa para casa? Ou então diria, não sei se eu vou, levar a blusa atrapalha, não sei o quê. Irmãos, qual é o foco? E às vezes o inimigo usa a nossa família. Ah, não vou não, pastor, não posso, pastor, porque eu tenho meu filho. Você tem uma bênção. Olha, Senhor, eu vou deixar de te servir porque o Senhor me deu uma bênção. E eu estou tão chateado com o Senhor. O Senhor me deu uma bênção, meu filho. E eu estou revoltado com o Senhor, porque o Senhor me deu uma bênção. A Vivi hoje contou aqui, mas não contou com muitos detalhes. Nossas crianças, irmãos, eu conheço muitas crianças em igreja. Eu canto e prego em muitas igrejas, irmão sabe disso. E tem umas crianças que já aconteceu de eu falar assim, alguém por gentileza pode tomar conta desses anjos de Deus aqui na frente? Porque não está me deixando falar. As nossas crianças. Vocês já imaginaram que programa de índio para eles? Uma criança de 3 anos, outra de 5, coisa, e lá escutando os caras falando tudo em inglês. Um sol, meu irmão, na cuca, assim direto. Elas sentam entre uma cadeira da arquibancada e outra, pegam um papel com lápis, e está ali. E a mãe, não, fica aqui, não, fica ali, vamos lá, quer uma água e tal. Daqui a pouco refrescou, e elas vão. Aí começou uma música, olha a música, porque é o que elas entendem. E eram músicas que cantavam aqui, com louvores, e estão lá no gramado cantando. Irmãos, essas crianças não são empecilhos. E elas estão aprendendo a olhar o foco, e somente o foco. Trabalhar para Deus é uma honra, não é um peso. E está ligado diretamente ao amor que você tem por Ele. Proporcionalmente, diretamente proporcional ao amor que você tem por Ele. Ama muito, trabalha muito, leva a mochila nas costas, chapéu ou sem chapéu, com óculos ou sem óculos, com calor ou sem calor. Carlinhos não sabia o que eu ia pregar. Sei conviver com pouco, sei conviver com muito. Eu não sei o que é mais difícil, se é conviver com pouco ou com muito. O pouco a gente fica murmurando, o muito nos dá horizontes. E só quero viver por aí e não me lembro de que foi Deus que me deu. Sei viver na alegria, sei viver na tristeza. Eu posso todas as coisas, por quê? Há um que me fortalece. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho foco. Olha o foco ali, ó. Foco. Não perca o foco. E eu queria que os irmãos me ajudassem, a partir de hoje, me ajudassem, quando você ouvisse alguma coisa, algum irmão, não sei o que, irmão, não perde o foco não, irmão. Quantos podem me ajudar nisso? Vamos multiplicar essa mensagem, irmãos? Só me lembrando, olha, lembra aí? Não, aí se você, olha, o que é que você está falando? Você não veio? Não. Então olha aqui, olha, o vídeo está aí, está sendo gravado. Olha esse vídeo, não perde o foco. Bobo, não perde o foco, seu bobo. Se fosse mineiro, né? O mineiro chama a gente de bobo, querendo dizer, oi querido. Ele disse assim, oi bobo. Mas é querido. Então não perca o foco. Satanás é sutil e essa é sua estratégia. E ele habita nas pequenas coisas, nos detalhes, com o intuito de nos distrair na caminhada. Uma vez desmotivados, aborrecidos, nunca teremos ânimo de evangelizar.
Se você está aqui nesta igreja e está aborrecido, desanimado, você não quer me convencer que você vai evangelizar. Você não vai conseguir. Porque evangelizar é produzir. Quer ver? Cadê os vendedores aqui, os autônomos? Está lá o Luiz, levanta a mão. Vendedores, profissionais, liberais. Está aí? Meu amado, se você tiver com problema, muito problema, você não vai produzir. Você não vai vender. Você não tem cabeça. Então, se você estiver desanimado, se você estiver desmotivado, você não irá produzir. E o que te desmotiva é te tirar do foco. E o que te tira do foco são as sutilezas e os detalhes de Satanás. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui serão atribulados. Que isso, pastor? Está amarrado. Como é que você vai amarrar Jesus, irmão? Como é que você vai dizer? Jesus disse: no mundo terei tribulações, mas não angustiados. A angústia é sinal de que você olhou para o lado, olhou para o foco. Quando Deus fala com Josué, quando Deus fala com Moisés, depois repete para Josué, ele diz assim: você vai fazer isso, isso e isso, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele está falando? Foca no essencial. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deixa eu te dizer, meu amado, o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe do meu, sabe do seu, porque nós falamos: ai, meu Deus do céu, eu detesto quando eu estou sentado para ouvir a pregação e entra alguém. Irmãos, um dia eu abri a boca e a gente fala: isso aí é porque você falou, mas tem a ver. Cara, se tem uma coisa que me irrita, é quando eu vou assistir um filme, um cinema, aí senta alguém, irmão, perto de mim, e começa, o filme está lá, aquela coisa, e o cara com um pacote, aí, põe na boca. Imagina tudo silêncio, o filme passando, o filme assim, ele está lá. Irmão, mas não dá outra, é eu entrar no cinema, o cinema pode estar vazio, o camarada senta do meu lado e abre o sacola de pipoca e começa. Tem que parar com isso. Eu estou me pregando para mim aqui agora, não vou falar mais isso não, porque o inimigo já sabe meu ponto fraco. Aí o que ele vai fazer? Irmãos, eu já saí no meio de um filme. Quantos já saíram no meio de uma pregação? Quantos já saíram antes da pregação? Quantos já largaram a igreja porque alguém falou: você vai trazer isso para o jantar, irmão? Não. Pronto, fechou o tempo. Não, isso não pode, porque o nosso cardápio é isso, 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 isso. O irmão vai trazer isso? Não, não está no nosso cardápio. Mas por quê? Qual o problema? Mas qual o problema, irmão? Que nós fizemos um cardápio. Nós estamos trazendo camarão e lagosta, o irmão está entrando com torresmo. Não tem nada a ver. Mas torresmo é muito bom, junto com carne de porco, irmão. Com mandioca, mas aqui não. Cada qual no seu quadrado. Nosso primeiro foco é a salvação. E o subfoco
que é um foco também, mas eu vou chamar de subfoco, porque um tem a ver com o outro, você vai ver. É a multiplicação. A igreja que não multiplica, ela não está conseguindo atender os princípios de Deus. Por isso, irmãos, que você está entendendo que essa mensagem conecta com o de manhã, conecta com aquilo que fomos fazer, que já estávamos fazendo, que chegamos lá, encaixou o descende. Por isso que nós vamos o envio. Nós queremos que cada vida seja responsável por trazer mais uma. Nós vamos repetir essa campanha oportunamente. Nós falhamos. Eu coloco a culpa em mim, que de repente não era bem assim, fazer dessa forma, esquecemos, não falamos todo domingo, mas o mais um. Você não tem que falar muito. Você conhece uma pessoa murmurando na sua vida aí, do seu colega de trabalho, seja o quê, diz assim, escuta, vem cá que eu vou falar com você algo tremendo. Às vezes você pode não trazer para cá, mas ao falar a pessoa vai se interessar, e na maioria das vezes isso acontece comigo, irmãos. Se eu posso orar por você? Pode, tá. Onde é que é a sua igreja? Pronto, ele perguntou, agora eu já vou dar tudo, nome, endereço, CPF, CEP, Zap, Zip, Zop, eu vou dar tudo para ele. Ele perguntou onde é a igreja. Isso nós não estamos fazendo, irmão, nós temos medo. Será que nós temos medo da pessoa chegar aqui e ver que nós lidamos com o supérfluo, com aquilo que não é essencial? Nosso segundo foco é a multiplicação. E Jesus não pediu nada, Ele ordenou. É imperativo isso aqui. Ide! E quem não vai é desobediente. E quem desobedece a Deus está fulminado. Saul perdeu o trono porque desobedeceu. Quem sabe você esteja perdendo o seu trono, irmão? Não sabe, você não está reinando há muito tempo. Você não reina no seu lar, não reina no seu trabalho, não reina na matéria que você dominava, não reina na sua prova, não reina nos concursos que você está fazendo e não consegue passar, não reina nisso, não reina naquilo. Por quê? Porque você é um desobediente. Jesus não te pediu nada, Jesus te ordenou. É imperativo, isso é a língua portuguesa, irmãos. Ide! E pregar o Evangelho a toda criatura. Em outro momento, junto com isso, a Vivian citou hoje aqui, há tempo e há fora de tempo. Eu sou muito cômodo, mas aqui não dá para falar, vai dar onde? Quando ele morrer? Por que o inimigo quer nos distrair com pequenas coisas? Por quê? Porque ele sabe que o lugar que nos espera é maravilhoso. E ele sabe que você tem o sangue para isso, você conta aquilo, você se irrita com aquilo, então agora você tem que voltar a ler aqui. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. E do pecado. Não vou falar do pecado, quero falar de tudo que nos atrapalha. Porque do pecado você já sabe. O que é que te atrapalha? E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente, correr a corrida de uma forma, vírgula, olhando, como é que eu tenho que correr? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, Deus falou assim, Jesus, eu vou te propor um júbilo. Não é que esse júbilo, esse júbilo é um negócio fantástico. Nunca mais o seu nome vai ser apagado, todo mundo. Em 2019 vai estar lá um tal de pastor Isaías falando sobre você. Em 2019 vai estar lá um povo, lá 70 mil dentro do estádio, gritando assim, 1, 2, 3 e já, Jesus! E gente chorando. Em 2019 vai ter gente dizendo assim, nega esse Jesus, ou morre, eu te morro, pá, então morreu. Não nego. Além disto, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que você é Senhor Jesus. Mas o quê? O seu nome eu vou colocar acima de todo nome. No céu, embaixo do céu, na terra, onde for, todo nome.
por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Mas a cruz é humilhação. Não é só dor, não, é humilhação. Eu não sou aquilo, mas eu sei que você não é aquilo. Mas as pessoas vão pensar, mas deixa as pessoas pensarem, eu não penso. Eu já pensei o que você vai ser. Você vai ser um nome que está acima de todo nome. Você não é ladrão, mas a cruz é para ladrão. De um lado vai ter um ladrão que você está me falando, do outro vai ter outro. Eu vou estar no meio. Fica frio. Porque os que não te entenderem não te merecem. Suportou a morte de cruz, desprezando a vergonha. E que vergonha? Desprezo a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. E agora, para concluir. E ele lá sentado, encontra em visão com João, na ilha de Patmos, e diga: escreve aí, João. Porque tem muita coisa que não foi dito nesses 3 anos de ministério meu. Escreve aí. Começa a escrever. Mas eu vou esquecer. Vai não, vou te lembrar. Não tem caderno aqui. Vai falando, depois eu arranjo um gravador para você. Vai falando, vai escrevendo. E foi falando um monte de coisa. E no final ele vai terminar e vai dizer assim, João dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Apocalipse capítulo 21. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pausa. Aquela da igreja Shalom, que você chorou, quando fizeram você passar vergonha, quando falava bobrinha para você, mas você não olhou para aquilo e focou no alvo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Pode aplaudir, irmão. É para rachar a mão de aplaudir. E ele me conduziu no Espírito, versículo 10, à parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém. Para onde estamos indo? Que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, é para lá que nós vamos. E o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito cristal puro. Versículo 23, a cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Versículo 25, os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. Amados, é para lá que nós vamos. E é isso que nós estamos perdendo. É para lá que nós vamos, e é isso que nós estamos perdendo. O que é que está tirando? Se você aceita carregar uma mochila, um boné com óculos,
sapato apertado, porque você quer ver um programa, esqueça que você está com mochila e vá para lá. Mas se você quer pensar em não carregar uma mochila e não ter peso nas costas, não tenha e perca o programa. Onde está o seu foco? Se você entende que isso é verdade e que nós estamos indo para Jerusalém Celestial, para um lugar maravilhoso, foque no essencial. Mas se você está mais preocupado com a sua vida, foque no seu conforto. E eu tenho o desprazer de te dizer que não nos encontraremos lá. Porque aqui mesmo, em Apocalipse, diz: quanto aos covardes, porém, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras. O que é um idólatra? É quem pega o santo. Não, senhor, o idólatra é quem idolatra a sua vida, seus negócios, seu carro, seu bem, o seu bem-estar, sua roupa, seu isso, seu aquilo. Os idólatras e todos os mentirosos. O mentiroso também está aqui. Eu não pratico imoralidade sexual, eu não sou bruxo, e nem pensar, ocultista, eu não sou, idólatra, eu não sou não. Eu sou mentiroso, tá? Farinha do mesmo saco, vai estar todo mundo dentro do mesmo saco. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. O que você quer? Em 2019, eu estou aqui para focar. E ninguém vai me tirar do foco. E se preciso for, eu vou fazer inimizades. A Bíblia diz isso. Se você não conseguir, você vai ter que fechar a amizade para não perder o foco. Tomara que eu não perca, mas se preciso for, até parentes eu preciso deixar para não perder o foco. Eu quero orar nesta noite para que durante esta semana o Senhor te mostre quais são as coisas que estão fora de foco. Para cada um é uma coisa. Pode ter até repetido, mas para cada um é uma coisa. Vai ter muita gente se surpreendendo, achando que está fazendo certo. E Jesus disse assim: mas e daí? Eu mandei você fazer isso? Não, mas fulano falou isso, fulano me bateu, fulano me beliscou, o pastor brigou comigo. Disse: mas o que eu tenho com isso? Qual o foco? Você quer argumentar que você perdeu tudo isso porque falaram mal de você, porque você fez isso, porque você bateu, porque você foi... Como é que é? Qual é o foco? Eu quero orar por você agora, meu amado, e eu desejo que você faça o que você quiser fazer. Você deite aí no chão, você ajoelha, vem aqui, cai no altar, fica aí mesmo, fica em pé, o que você quiser, o que você sentir de Deus. Eu vou orar agora, para que o Senhor faça uma coisa só com você. Eu não quero duas, eu só vou pedir uma para Ele. Que essa semana toda Ele só te mostre o que está fora do foco. Mostre como você tem se preocupado tanto com tanta picuinha, com tanta coisa boba, está deixando de comer um jantar maravilhoso. E o seu passaporte pode não ser carimbado para Jerusalém Celestial. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus.